Olá, estamos aqui hoje para mais um Ministério Público de Contas Cidadão, nosso podcast que trata de questões de gestão pública e estamos falando hoje mais especificamente nessa série de educação, mas sem prejuízo de outros aspectos importantes para a melhoria da gestão pública no âmbito do Estado de Sergipe e no âmbito dos municípios sergipanos. Hoje temos a honra de receber o Dr. Jorge Teles, que é assessor técnico da Federação dos Municípios Sergipanos e que é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, e que tem feito um trabalho realmente muito grande, muito comprometido em relação no âmbito da FAMES, presidente Alain Adelino, os presidentes anteriores, e para a melhoria da gestão pública no estado de Sergipe. E aí, doutor Jorge, eu tenho visto, e a gente tem conversado muito sobre esses assuntos, de como há um espaço muito grande para o aperfeiçoamento da gestão pública no âmbito, especialmente no âmbito dos municípios sergipanos, acho que na administração pública estadual também, mas isso é mais sensível nos municípios sergipanos. E tenho notado também nos últimos anos que a FAMES tem procurado, digamos assim, colaborar para suprir essa dificuldade. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como tem sido essa experiência de trabalhar a gestão pública, a melhoria da gestão pública no âmbito dos municípios e quais são os principais avanços que o senhor tem visto nos últimos anos. O cenário é positivo, a gente pode ficar otimista com esses ganhos em termos de melhoria da gestão? Primeiro, doutor Bandeira, agradecer o convite do senhor, do Ministério Público de Contas, com essa iniciativa inovadora que aproxima cada vez mais os órgãos de controle e de fiscalização dos municípios, um processo de diálogo, onde os municípios sergipanos, através da sua federação, têm participado ativamente desse processo de diálogo, que encurta as distâncias, nos permite discutir temas relevantes e sensíveis, relevantes para a sociedade, que trazem realmente um retorno, onde os municípios recebem a orientação devida, através de capacitações, através de orientações técnicas do próprio Tribunal e do Ministério Público de Contas, e isso favorece a melhor prestação do serviço público. Então, a Federação dos Municípios tem avançado muito nos últimos anos na capacitação técnica, não só dos gestores, enquanto prefeitos, como dos técnicos municipais. Nós entendemos que nós temos bons quadros, mas o Brasil atravessa um processo de mudança de toda a sua legislação, um processo acelerado, onde a legislação ela tem uma tendência hoje a seguir os preceitos da governança, exigindo a meritocracia, o acompanhamento de metas, o cumprimento de processos de melhorias, o mapeamento de processos. E a Federação dos Municípios, em parceria com diversos órgãos que atuam na administração pública, tem buscado municiar esses técnicos da informação mais precisa, discutir os temas mais relevantes, aperfeiçoar o trabalho desses técnicos, garantir a sensibilização dos atores políticos para a importância da valorização dos técnicos, da estruturação de suas equipes, que ao final quem ganha é a população, porque realmente o município consegue ofertar um melhor serviço. Acho que foi falar na sua fala, tem acho que um aspecto muito importante, que eu acho que isso que faz a diferença. Nós temos, ultimamente, os tribunais de contas, e aí, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, junto com o seu Ministério Público de Contas, tem andado nesse sentido, mas a gente vê esse movimento, um movimento nacional. E os tribunais de contas trabalharem o que a gente chama a função indutora. Aliás, três novas funções, digamos assim, a função indutora, uma função, digamos assim, incentivadora e uma função articuladora dos tribunais de contas. Então, nessa indução e nessa articulação, principalmente, a gente trabalhar junto com os atores específicos para conseguir os resultados. Porque eu acho que é muito importante, eu acho que é um trabalho que a FAMES vem desenvolvendo aqui no estado de Sergipe, e acho que outras, a CNM e outras associações, no sentido de que
foi falada aqui a palavra governança. Governança, talvez, não sei se todos sabem exatamente o que é governança, mas a governança não é nenhum grande mistério. É simplesmente todos aqueles instrumentos de gestão de como funciona aquele órgão, entidade pública, para alcançar seus resultados. Então, acho que governança é importante, mas aquela governança vinculada ao resultado. Então, acho que um diferencial da FAMES, que ela tem conseguido aqui no estado de Sergipe, é exatamente não falar de conceitos teóricos abstratos. Isso até a própria lei 13.655, ela enfatiza muito isso. A gente tem que parar de discutir o abstrato. O abstrato é importante, mas para vincular ao resultado. Então, acho que muito importante é essa questão prática de verificar os aspectos de governança específicos que levam ao resultado no âmbito dos municípios. É mais ou menos por aí, ou eu estou meio de gabinete enganado em relação à realidade? Não, doutor Bandeira, realmente o senhor tem uma excelente visão e é isso que aproxima e que tranquiliza os municípios nesse processo de diálogo. Realmente, a realidade é diferente da teoria. Quando a gente vai para a prática, que aplica a legislação, tem diversos fatores que normalmente não são levados em consideração. Os fatores políticos, as dificuldades que os municípios atravessam. Nós temos um estado que, apesar de pequeno, são 75 municípios, mas nós temos realidades diferentes de receitas, realidades de problemas históricos que alguns municípios atravessam, como a seca, quem está aqui no semiárido, que normalmente anualmente sofre com a falta d'água e tem que suprir a população desse bem essencial. Mas no aspecto da governança, o senhor falou precisamente. A governança ela vem para garantir a entrega do resultado para a população. E se nós analisarmos a nova legislação do Fundeb, a nova legislação do financiamento da saúde, dos repasses de recursos federais da União para os municípios, ela tem dentro de toda essa legislação ali sempre a presença da governança, buscando a geração de indicadores, o estabelecimento de metas de melhoria, e os municípios têm avançado muito nesse sentido. E esse diálogo que nós estamos tendo hoje e que a FAMES também promove com seus municípios filiados através da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, tem sido nesse sentido, de buscar o diálogo das diversas áreas de conhecimento. A gente não sabe que os técnicos que trabalham na administração municipal, eles são polivalentes. Tem que entender um pouquinho de direito, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de licitação, de educação, de saúde. E quando nós promovemos o intercâmbio de informação através de técnicos de outros estados, de experiências, da visão do Ministério Público de Contas, a visão do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, a visão da própria municipalidade, nós conseguimos emergir desse processo uma visão da realidade de todos, compartilhada, onde cada um entende a dificuldade, os seus deveres, os seus desafios também, e busca, a partir daí, mitigar todos os fatores que possam surgir e atrapalhar esse processo, ou dificultar esse processo de melhoria da administração pública e de, como eu disse, que a governança nos traz, da entrega do melhor resultado para a população. Nesse ponto, acho que Sergipe, ele tem sempre uma grande, eu digo toda a oportunidade que eu tenho, Sergipe tem sempre uma grande oportunidade em relação ao Brasil, a maioria dos estados do Brasil, porque o fato de sermos, digamos assim, pequenos geograficamente e termos um número relativamente baixo de municípios, 75, nos dá a grande oportunidade de, em eventos, e o Tribunal de Contas consegue isso, a FAMES consegue isso, reunir, por exemplo, todos os prefeitos, os representantes de todos os municípios, ou quando estiver estabelecendo um parâmetro de acompanhamento, acompanhar todos os municípios. Só para dar um exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, trabalham junto com o FOCO, o Fórum Organizado de Combate à Corrupção, e uma das prioridades do FOCO é um programa do TCU chamado Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. E segundo dados trazidos por Dr. Jackson Souza, que é o nosso secretário de Controle Externo do TCU aqui no estado de Sergipe, dos 75 municípios, acho que 72 já aderiram, um já está em vias de aderir e faltam somente 2 municípios a aderirem a isso.
Então, isso nos dá uma excelente oportunidade de agir coordenadamente. Então, ter essa aproximação do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Federação dos Municípios, associações representativas, como no caso da educação, a Undime, a UNCM, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é uma excelente oportunidade de conseguirmos esse diálogo vinculado exatamente ao resultado. E nessa perspectiva, doutor Jorge, como é que esse discurso forte de gestão que a FAMES tem adotado, que é alinhado com a CNM, com a Federação Nacional dos Municípios, qual é a sua percepção que ele tem repercutido junto aos prefeitos municipais? Recentemente, eu tenho muito contato com os secretários municipais de controle interno, os secretários municipais de educação, e não são todos, mas um ou outro vem se queixar, assim, meio choroso, meio lamentando. É uma excelente oportunidade, dá para fazer muita coisa, mas se o prefeito me desse aquele suporte, aquela legitimidade, aquele prestígio, aquele respaldo, a gente poderia fazer muito mais. Como é que a FAMES tem visto esse engajamento, digamos assim, dos prefeitos, que tem tantas atribuições e tantas preocupações nesse mecanismo de gestão pública? Então, doutor Bandeira, desde o início dessa gestão, na transição, inclusive o senhor foi palestrante no evento, nós fizemos uma recepção aos novos gestores e já guardávamos essa preocupação em orientar os prefeitos a formarem uma equipe técnica. Os desafios hoje são muitos, como eu disse, a legislação está mudando de maneira muito rápida e quem não estiver cercado dos melhores técnicos, com certeza não vai conseguir entregar o resultado e pode sofrer penalidades futuras, pode sofrer sanções, pode sofrer processos que vão acompanhar o gestor o resto da vida. Essa é a parte ruim de você ser ordenador de despesa. Mas nós temos avançado muito, nós temos promovido eventos voltados para a conscientização dos gestores, para a legitimação dos técnicos que estão ali no dia a dia, dos secretários municipais de saúde durante a pandemia, que eles participavam de reuniões, de capacitações, de discussões técnicas. Então, nós temos um trabalho de pano de fundo para que as políticas públicas elas sejam construídas baseadas em evidências. Deixar de focar naquele pensamento comum de que tem que ser uma decisão política e você passar a ter uma formação do processo decisório baseado em evidências. Então, nós buscamos dar essa legitimidade para os secretários municipais de saúde durante o período da pandemia, onde promovemos diversos eventos, diversas capacitações e, principalmente, momentos de orientação ao gestor, de que o secretário dele precisa ter conhecimento da área, precisa ter formação, pelo menos em gestão, se ele não conhecer da área específica, mas ele precisa estudar, ele precisa ter uma equipe técnica ao redor dele que permita tomar a melhor decisão e apontar para o gestor, que é um só, e precisa ter conhecimento em licitação, conhecimento contábil, em educação, em saúde. Então, é impossível um prefeito conseguir ter todo esse conhecimento para tomar todas essas decisões. Então, nesse processo de fortalecimento dos secretários, o prefeito tendo um secretário técnico ao lado dele, que tenha conhecimento realmente daquela área, com certeza vai auxiliar ele a tomar essa melhor decisão. Então, desde o início da gestão, nós temos buscado, e nossos eventos são formatados nesse sentido, de legitimar o técnico, de fortalecer o técnico, e não só isso, trazer o técnico para dentro da federação para que a gente possa construir um diálogo entre os municípios, com a apresentação das melhores práticas que estão funcionando em algum município, esse compartilhamento para que os outros municípios possam copiar, o estabelecimento de caminhos únicos a serem seguidos. Nós sabemos que toda a legislação nova traz o desafio da interpretação. Então, quando a gente senta com os técnicos com realidades diferentes e discute aquela nova legislação, a gente constrói um caminho único onde todos avançam naquele sentido, a gente diminui assim a possibilidade de erro de interpretação, de falha de aplicação daquela norma e garante que os municípios avancem e sigam juntos. E isso acaba fortalecendo o municipalismo, acaba fortalecendo a gestão pública municipal e, sobretudo, os seus técnicos. Que, doutor Bandeira, é bom frisar, eu sinto nos últimos anos a busca incessante dos técnicos do município por uma melhor formação, por um curso de pós-graduação, por um curso de formação,
Nós vivemos num período não tão distante, há 20, 23 anos atrás, quando o próprio Tribunal de Contas estava implementando o seu sistema de gestão dos processos dos municípios, a maior parte dos municípios não tinham sequer computadores. Trabalhava ainda com máquina de datilografia nos seus empenhos, boa parte das equipes eram leigas, e com essa profissionalização da administração pública trouxe esse desafio de você trazer realmente para lá, para dentro, não apenas políticos, mas técnicos, com um embasamento teórico e legal que garantam a melhor aplicação dos recursos públicos. Exatamente, doutor Jorge. Acho que as palavras aí, esses dois signos são muito importantes falou-se em evidências e profissionalização de gestão. Eles estão amplamente imbricados. Eu acho que o grande salto de gestão vai ser quando se trabalhar evidências, porque saúde, educação, todas as áreas, os números, o controle fiscal do município, eles são basicamente números, são números e que eles melhoram ou pioram não ao sabor de decisões políticas aleatórias. Eu sempre digo, tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E isso é muito importante, que a gente tenha gestão profissional para entender o que funciona e o que não funciona, para aconselhar o prefeito para que seja tomada a decisão política acertada no sentido de que as políticas públicas tenham resultado. Essa acho que é o grande diferencial. E concordo com o seu argumento de que eu tenho visto também essa crescente profissionalização da gestão pública, cada vez mais, até pela necessidade a questão de buscar novos caminhos, a interiorização, o municipalismo. Acho que o municipalismo, essa noção de municipalismo é muito importante, e trazer os munícipes a trabalharem, não virem todos para a capital, trabalharem no seu município, dar oportunidades dentro do seu município. Então, isso é muito importante. Então, em termos de profissionalização de gestão, em termos de trabalhar com evidências, acho que um dos campos mais isso pode ser muito bem trabalhado é exatamente o campo da educação. Inclusive, as nossas conversas anteriores aqui no nosso podcast têm sido exatamente nessa área de educação. Então, gostaria, doutor Jorge, que fosse falado um pouco desse trabalho que eu tenho acompanhado, um trabalho da FAMES muito forte nessa área, na área de educação, nessa área de profissionalização da gestão educacional, nesse lado de acompanhamento de questões vinculadas a resultados específicos, como o cumprimento das condicionalidades do Fundeb, o cumprimento às dúvidas em relação ao pagamento do piso dos professores, e também em relação ao próprio planejamento pedagógico em si, e sem também esse planejamento pedagógico não se chegaram a resultados. Como é que tem sido esse árduo trabalho da FAMES também junto aos municípios na área da educação? Então, doutor Bandeira, tem sido um processo muito desafiador, mas, por outro lado, também gratificante pelos resultados que os municípios vêm colhendo. Com a nova lei do Fundeb, pela primeira vez nós tivemos um fundo que foi tornado permanente, já que o Fundeb era um fundo precário, tinha data para acabar. Antes do seu término, sabiamente o Congresso Nacional discutiu e votou uma nova lei que atende em vários aspectos muitos anseios históricos dos municípios, como o aumento da participação da União nesse bolo do Fundeb, com um repasse maior de recursos para os municípios, recursos esses que podem permitir, se forem utilizados de maneira sábia, a melhoria da qualidade de ensino, a melhoria da infraestrutura das escolas, a melhoria da remuneração dos professores, mas todo esse novo repasse de recursos traz também o desafio de você aplicar ele de maneira mais eficiente possível, observando a realidade do município, entendendo as peculiaridades da rede escolar. Nós sabemos que muitos municípios, alguns ainda mantêm turmas multisseriadas, turmas com defasagem de aprendizado, e nós temos duas consultorias permanentes na FAMES, uma na área da educação e outra na área da saúde. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas são dois temas relevantes para o momento, principalmente na educação. Nós temos buscado municiar os gestores de informações técnicas, porque tem uma série de prazos a serem cumpridos na nova lei do Fundeb, que vão permitir o aumento de recursos, como a matrícula de alunos em ensino integral,
como o cumprimento das condicionalidades, a mudança da forma de escolha dos gestores escolares, das escolas, dos diretores das escolas, que passa a ter um caráter meritocrático e nada mais justo, de que nós escolhamos os melhores para gerirem as escolas, porque eles estão ali na base, o relacionamento com os alunos, o relacionamento direto com os professores, o relacionamento com a comunidade, que, pela experiência que nós trazemos, do nosso técnico que vem lá do estado do Ceará, que tem os melhores indicadores do Brasil, não queremos inventar com isso a roda, mas apenas copiar as experiências exitosas, e quando a gente copia, a gente pula os erros, a gente entende o que eles erraram e procura focar no que eles mais acertaram para trazer mais qualidade de ensino. Então, temos promovido diversos eventos, diversas rodas de discussão, e temos o desafio também do piso do magistério, da interpretação da lei, para que cada município valorize a sua categoria, e a federação é favorável à valorização de todas as categorias, mas mantendo um equilíbrio econômico e financeiro que não inviabilize nem a prestação do serviço da educação, nem as outras áreas do município, porque o gestor local ele precisa se ater não apenas à educação, como a saúde, como a infraestrutura, e a pandemia nos mostrou, durante muitos anos, a saúde foi relegada a um segundo plano, faltaram investimentos em hospitais, investimentos em profissionalização. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo, mas que não estava tão alinhado entre suas diversas esferas da atenção básica, média e alta complexidade, municípios, estados e União não tinham um diálogo tão próximo quanto foi necessário construir na pandemia, e que, se nós conseguimos vencer sofrendo menos, foi graças ao SUS, graças a esse sistema que foi aperfeiçoado, mas que deixou a lição que precisa de mais investimento, precisa de um olhar mais atento. Então, nós não podemos inviabilizar as outras áreas em função de uma despesa maior da educação. Não que a educação não seja importante. A educação é a base de tudo. A formação educacional é a base de tudo. E aí, dentro desses nossos debates aqui do Pacto pela Educação, as diversas esferas aqui que nós temos discutido, com a Undime, com a UNC, o Ministério Público de Contas, o Tribunal, o Ministério Público Estadual, Federal, a Federação dos Municípios, nós vamos aprendendo também com essa troca de informações. E o aluno que chega no 4º e no 5º ano, e ele não está alfabetizado, ele não consegue ler até 120 palavras por minuto, ou não conhece as operações básicas de matemática, talvez ele nunca mais recupere essa defasagem no seu ensino posterior, e aí ele vai ter comprometido o resto de sua vida, a sua formação acadêmica, e é justamente isso que nós estamos focando. Nós estamos buscando a alfabetização, mas a alfabetização de qualidade. Muito bom, doutor Jorge. Eu acho que são exatamente esses desafios, que aí eu posso citar alguns, a questão foi falado aqui, essa recuperação das aprendizagens, especialmente esse lado da alfabetização, mas em toda a vida acadêmica do estudante. Eu tenho defendido muito a identificação de onde estão esses gargalos, seja em português, seja na leitura em si, seja na compreensão, na interpretação de texto, seja nas ferramentas de matemática. Matemática também é uma escadinha. Se você não tem aquela base de aritmética, você não consegue galgar os outros conhecimentos. Então, esse eterno revisitar dos conhecimentos, daquilo que ficou para trás e que não foi dado, é absolutamente necessário. Então, sempre tenho tocado essa questão que é preciso um plano permanente de recuperação das aprendizagens. Também é preciso uma visão concreta nos planos municipais de educação. Não pode ser planos só para, como se diz, para inglês ver, não pode ser algo somente abstrato, tem que ser um plano orientado ao resultado. Então, ele tem que ser muito, muito nesse sentido. E também falando de evidências, aí aprendi muito também nos cursos de capacitação da FAMES, também, por exemplo, em relação ao Fundeb, a arrecadação ela não aumenta espontaneamente. A arrecadação aumenta em função das matrículas. E aí o município tem que trabalhar as matrículas, inclusive aquelas matrículas onde há aquela busca ativa dos alunos e onde há alunos a serem buscados para trazer para a escola. Então, seja em EJA, seja o aluno integral, seja o aluno da creche.
e o aluno regular, todos eles precisam trazendo, aumenta a arrecadação do município. Então, acho que isso é muito importante e cumprir as condicionalidades, né? Até o VAR do Fundeb, o Ministério da Educação abriu o prazo agora reabriu o prazo até 9 de outubro para cumprimento das condicionalidades. E é importante que 100% dos municípios sergipanos cumpram essas condicionalidades para poder ter acesso a esse recurso. Então, doutor Jorge, falamos aqui de vários desafios. Quer saber se o senhor concorda com esses desafios que eu coloquei, se é algum outro que não tenha sido mencionado, talvez alguma questão específica, fala-se muito também em obras inacabadas em relação a algumas verbas do governo federal. Quais são os outros desafios que o senhor enxerga em relação à educação? Então, nós temos várias obras inacabadas no estado de Sergipe, de construção de escolas, de creches, financiada com recursos federais, através do FNDE. O FNDE não vem repassando, não vem cumprindo com seu papel de repassador. Ele firmou um convênio com os municípios, onde estão previstas obrigações recíprocas. Os municípios fizeram a sua parte, evoluíram a obra, executaram, e o FNDE não vem repassando esses recursos. É um desafio que nós estamos reunindo os municípios que se encontram nessa condição, para que nós possamos manejar a ação judicial adequada, a mobilização política também adequada, junto à bancada federal, para que a gente possa buscar essa solução com o governo federal. São obras que estão deteriorando, porque estão lá sofrendo as intempéries, né? Sofrendo a ação do tempo, e que, em alguns casos, estão até abandonadas, porque o construtor que não recebe, ele não tem a obrigação de continuar mantendo a obra, sem perspectiva nenhuma. Além disso, nós temos o desafio de universalizar a educação. Eu gosto muito da frase do professor Vicente Falcone, que é um dos papas da gestão no Brasil, que disse que não há um outro caminho a não ser começar pelas pessoas. Eu sou egresso da rede pública de ensino. Nós temos um povo muito criativo no Brasil, muito trabalhador, afeito a vencer os desafios que a vida lhe impõe, mas que carecem de oportunidade. E a oportunidade está na educação. Se todos tiverem a oportunidade, com certeza o brasileiro vai ter uma evolução muito grande, seja econômica, seja em competitividade mundial. E nós estamos aqui na base, tratando do essencial, que não vinha sendo feito da melhor maneira possível, mas que nós estamos tendo a oportunidade histórica de discutir esses temas relevantes, de aprimorar esse trabalho no ensino fundamental, nos primeiros anos, garantindo a alfabetização plena do aluno, que vai gerar a oportunidade que ele precisa para que no futuro ele possa construir uma carreira brilhante na área que ele optar e possa ajudar o nosso país a ser ainda mais pujante. Exatamente. Acho que talvez o maior desafio de todos, acho que congrega todos os outros desafios, é esse. Estamos conseguindo a universalização da educação básica, mas precisamos universalizá-la com qualidade, dando oportunidade a todas as crianças, adolescentes, todos os alunos da educação básica, para ter um ensino de qualidade, aquilo que promova a sua autodeterminação e fazer com que o nosso estudante seja protagonista do seu próprio futuro. Doutor Jorge, agradeço demais a sua presença, acho que foi muito elucidativa, foram muito elucidativas as suas palavras, e fique certo de que haverá outras conversas e outros diálogos aqui no futuro. Eu lhe agradeço muito. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma oportunidade gratificante nós estarmos debatendo temas relevantes para os municípios. Nós sabemos, aí puxando minha brasa para o municipalismo, o que existe de verdade são os municípios, Estado é ficção, o governo federal é ficção, as pessoas moram nos municípios, é nos municípios onde elas buscam a solução dos seus problemas, e quando nós construímos todo esse diálogo, toda essa interlocução com os órgãos de controle, com o municipalismo, e buscamos o fortalecimento dos municípios, com certeza nós estamos indo de encontro ao melhor interesse, porque nós garantimos que a população realmente tenha um serviço público de qualidade, e nós dotamos os gestores de, como o senhor bem frisou, de conhecimento técnico para que eles possam adotar as suas decisões do dia a dia baseadas em evidências e entreguem um melhor resultado para o seu povo. Mais uma vez, doutor Bandeira, muito obrigado
por todas essas oportunidades e muito obrigado pela oportunidade de hoje nós estarmos debatendo um tema tão relevante e tão caro aos municípios. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Ministério Público de Contas Cidadão. Assistam, escutem no Spotify, assistam pelo YouTube, divulguem e até o próximo programa. Muito obrigado.